Deixa eu falar agora em relação ao tempo. Em relação ao tempo, essa hipertrofia ela pode ser aguda, transitória e crônica. Ela pode ser aguda, que é o famoso pump. Para quem faz treinamento de força sabe o que é isso. Depois transitório e depois o crônico. Então vamos falar primeiro do pump aqui. Então, o que é o pump? O pump é aquele inchaço que acontece logo após o exercício físico, em particular após o exercício de força. Aliás, já começa durante a sessão e nas horas seguintes esse músculo fica mais inchado, podendo ficar inchado até por alguns dias. Então, durante um exercício de força, vamos entender o que acontece aqui. Então, eu estou tentando trazer para vocês aqui uma ideia de que estamos dentro do bíceps para ver o que vai acontecer. Eu vou só fechar esse videozinho aqui, porque senão o movimento rouba a nossa atenção, mas entenda que eu estou dentro ali do bíceps, e ali dentro eu tenho uma rede vascular muito ampla, aqui eu estou destacando só um vaso, e eu quero lembrar um conceito da fisiologia aqui, que dentro de um vaso sanguíneo como este aqui eu estou em particular ali na fase final entre capilar e vênula pós-capilar, mas dentro do vaso a gente tem uma pressão hidrostática. Essa pressão hidrostática é uma pressão associada à própria pressão sanguínea, ou seja, uma pressão dentro do vaso que força a água a sair, como está acontecendo aqui. Mas eu também tenho um tipo de força, obviamente que o primeiro aqui é uma força, e tem um outro tipo de força, que é uma força de atração, que é chamada de pressão osmótica ou oncótica, tem alguns nomes diferentes, que é um tipo de pressão induzida principalmente por proteínas, que têm força de atração de água, e então boa parte dessa água que sai vai sendo resgatada para dentro do vaso de novo, sendo coletada pelo sistema de vênulas, e assim a coisa segue. Boa não, parte deste líquido, entretanto, não é captada porque o sistema de fuga é maior do que o sistema de coleta, mas parte desse líquido ele ficaria fora se não fosse o sistema linfático. Então nós temos o sistema linfático que vai coletar este excesso. Isso numa circunstância normal no nosso dia a dia. Isso, entretanto, pode se perder numa situação de edema, onde o sistema linfático não dá conta, e de fato porque o sistema linfático é um sistema limitado. Bom, mas o que eu quero então sugerir aqui é que eu tenho uma pressão que vem da própria pressão sanguínea forçando a água a sair. Essa água, esse líquido, voltará numa situação normal na maior parte e o restante pelo sistema linfático. Entretanto, durante o exercício, vamos ver o que acontece. E aqui atrás eu estou colocando como se fossem células musculares. Então, durante o exercício de força, eu tenho um aumento da pressão arterial, portanto, essa pressão hidrostática vai aumentar. Também aumenta o fluxo, e o aumento do fluxo repercute na própria pressão arterial, mas a pressão hidrostática aumenta em virtude disso. Além disso, além da pressão, eu tenho uma pressão aumentada e eu tenho, durante a fase de contração, uma pressão mecânica, dificultando o recolhimento venoso. Ou seja, toda vez que eu contraio, eu crio dificuldade do sangue ir para as vias venosas. Isso gera um represamento de sangue. E eu tenho agora um represamento mais uma pressão hidrostática grande, forçando a água a sair. Portanto, a água tende a sair numa boa quantidade. E essa água vai sair dos vasos e vai no sentido das células, em particular no espaço extracelular, no primeiro momento. Então, essa água, esse fluido que está no espaço extracelular, gera um elevado gradiente de pressão, e esse gradiente de pressão elevado, somado ao fato de que dentro da célula, as células são mais positivas, isso, portanto, passa a ter um poder de atração de água para dentro da célula. Então, a célula, boa parte dessa água que está aqui, desse líquido, vai para dentro das células. Somado ao fato de que, durante o exercício de força, eu produzo vários metabólitos que também têm capacidade, eu tenho essa característica de atrair água. H+, lactato, fosfato inorgânico, principalmente o lactato, tem uma força de atração de água, fazendo com que parte desta água aqui
vá para dentro da célula, talvez grande parte. A própria hipóxia, a redução de chegada de oxigênio, também tem efeitos relacionados ao aumento da permeabilidade. A hipóxia pode causar alterações na bomba de sódio e potássio, que por sua vez fará com que parte da água seja atraída. Pode causar inflamação, que a inflamação aumenta a permeabilidade. Então, nos próximos dias, parte dessa permeabilidade poderia também ter alguma relação com inflamação. Lembrando também que fibras são ricas em canais de água e, juntando tudo isso, dará o famoso pump, ou que no inglês chama-se de swelling, inchaço. Agora vamos para a hipertrofia transitória. Este edema que a gente acabou de ver ali atrás, ele não é um fenômeno de poucas horas, não. Ele, ainda que nas primeiras horas seja maior, mas este edema dura semanas. É o que eu vou mostrar agora ao chamar a atenção aqui para a hipertrofia transitória. Então, esse estudo aqui, que é de um grupo aqui de São Paulo, muito legal, uma revisão bem interessante, eles mostram do lado de cá um percentual de aumento relacionado à hipertrofia muscular e aqui embaixo, sessões de treinamento. 4 sessões de treinamento equivale a aproximadamente 2 semanas, 8 sessões aproximadamente 1 mês. E aí repare o que eles mostram para a gente aqui, ó, que nas primeiras sessões, esta hipertrofia que a gente vai enxergar macroscopicamente, ela é representada basicamente em laranja aqui, ó, pelo swelling, pelo edema. E o mais interessante é que isso não é coisa de algumas horas, isso se mantém, veja, por várias semanas. Repare que até aproximadamente 1 mês, grande parte da hipertrofia que a gente enxerga nas pessoas, o aumento do volume, é por edema, quantidade de água, e não por tecido contrátil e estrutural. Então, até aproximadamente aqui, por exemplo, né, umas 6 sessões, que daria em torno de 3 semanas, veja que a hipertrofia ela é basicamente, majoritariamente água. Isso só vai deixar de existir depois de ali aproximadamente 16, 20 sessões, portanto, mais do que 2 meses. Por isso que eu estou chamando de transitória, porque esta fase aqui é ainda uma fase de edema. E este edema de longo prazo, qual é a causa disso? Eu não tenho visto uma discussão ainda profunda sobre as causas, mas eu tenho alguma desconfiança que parte disso possa ser por inflamação. Esse artigo aqui é um artigo que fez muitas ações excêntricas, que são ações mais lesivas, que geram mais inflamação, que geram mais dano muscular. E ele viu o seguinte, aqui eu tenho uma situação de pré-exercício, aqui logo após o exercício que tem perda de força e amplitude de movimento, mas eu quero destacar para vocês o que aconteceu onde eu estou passando o ponteiro aqui, nesse triângulo, que é o inchaço muscular. Ele viu que o inchaço só foi aumentando do momento pós até o 5º dia. Ele parou aqui, então a gente não sabe se continuou aumentando ou se estabilizou, mas até o 5º dia ele viu inchaço muscular. E ele mediu também infiltração de leucócitos e vários outros marcadores relacionados à inflamação, e viu que até 20 dias depois tinha alteração bem importante de marcadores inflamatórios. E a gente sabe que a inflamação está associada a edema. Então pode ser que parte daquilo ali seja induzida exatamente por algum grau de inflamação. E a outra pergunta que poderia ser feita é: aquele aumento ali é um aumento, então, de uma hipertrofia sarcoplasmática? É muito provável que sim. Embora a gente não saiba exatamente o quanto daquela água está dentro da célula e quanto está fora, mas considerando que uma célula muscular ela é aproximadamente 70% água, é bem razoável imaginar que boa parte dessa água esteja dentro da célula, e como o aumento de tecido miofibrilar e contrátil ainda é pequeno, então neste período é bem provável que nós tenhamos ali uma hipertrofia mais do sarcoplasma
do que de 1000 filamentos e tecido estrutural. E daí que a ideia de que, de repente, a hipertrofia sarcoplasmática possa acontecer em determinadas fases, embora já foi vista também em pessoas que, como fisiculturistas, que são pessoas que treinam por muitos anos. Então essa é uma sugestão. E agora sobre a hipertrofia crônica. A hipertrofia crônica é aquela mais desejada porque é aquela hipertrofia que é fruto de muitas sessões e onde eu tenho massa muscular induzida por tecido contrátil e estrutural, ou do sarcoplasma também, pensando na hipertrofia convencional. E aqui eu estou sinalizando este atleta aqui, é um atleta do fisiculturismo natural, né? não usuário de anabólico. Então veja a definição, e claro que ele está numa fase de competição nessa foto, onde eles estão muito definidos, a gente vê bastante músculo, que é o desejo de muitos. Aqui já é uma certa covardia comparar, porque eu estou falando aqui de um campeão peso pesado do fisiculturismo, numa categoria que anabólico não é coibida. E aí a pessoa chega em níveis de massa muscular enormes, e obviamente que este cara, este e vários outros, já não eram pequenos antes, mas com exercício mais anabólico, aí a coisa fica muito grande. Mas consegue chegar a um ganho de massa muscular muito grande de forma natural, voltando àquela figura que eu mostrei ali para trás, como vocês viram lá, depois de aproximadamente 16, 20 semanas, ou melhor, sessões, né? 16, 20 sessões, majoritariamente a hipertrofia agora ela já não tem a ver com líquido, ela é de tecido contrátil, estrutural, sarcoplasma, é da célula. A célula está crescendo e isso acontece como um fenômeno temporal. A gente vê também aqui, importante, uma estabilização, ou seja, um platô, depois de aproximadamente, principalmente 6 meses, isso aqui fica praticamente quase uma reta, ou seja, depois de 6 meses é bem difícil, vai ficando mais difícil conseguir massa muscular, então até 6 meses o ganho é relativamente grande, depois a coisa vira um platô, e é onde muita gente se desespera e começa a buscar recursos como anabólicos, porque estava acostumado a ver o músculo crescer rápido, chega lá dos 6 meses em diante, a coisa não muda como vinha mudando antes, e aí vem a frustração e muitos acabam buscando recursos extras. A hipertrofia crônica é fruto do balanço proteico positivo, ou seja, a síntese, tudo que está relacionado à síntese tem que ganhar de proteólise. A síntese temos nutrientes, os estímulos, aqui estou incluindo exercício, mas não só, pode ser outros anabólicos, e não estou falando só de anabolizante, qualquer coisa que seja anabólica. Então aqui o caminho para síntese, e do lado de cá, o que induz proteólise, por exemplo, jejum, uma célula privada de nutriente, ausência de estímulos ou excesso de estímulo, como no caso do exercício. Em excesso a coisa pode também ser proteolítica, e patologias, várias patologias que geram uma proteólise que costuma vencer a síntese. As vias proteolíticas principais são essa aqui, da ubiquitina proteassoma, autofágica lisossomal, essas duas aqui representam as principais vias, em torno de 80%, e tem outras, a terceira principal talvez seja induzida por caspase.